É hora do culto. Capítulo 47. As crianças. Filhos, disse Silvio, hoje vamos conversar um pouco sobre a infância, que é a fase que vocês estão vivendo atualmente, pela qual todo ser humano tem de passar. Rosiane e Paulo sentiram-se importantes e sorriram para os pais. Vocês se lembram da ninhada de cãezinhos que nasceu na casa de sua tia Cristina? Como eram eles? Rosiane se antecipou ao irmão, dizendo: eram bonitinhos e brincalhões, uma gracinha. De fato, concordou Paulo, além disso, eram muito bagunceiros, espalhavam ração pelo chão e faziam pipi onde não deviam. Muito bem, filhos. Mais tarde, alguns foram vendidos, contudo seus tios ficaram com a Zala e com o Thor. Que me dizem desses animais? Paulo respondeu: quando cresceram, ficaram mais bravos, se bem que o Thor é um pouco mais manso que a irmã dele, que é uma fera. Ou seja, depois de adultos deixaram para trás muitas das características que tinham quando eram filhotinhos e assumiram cada um sua personalidade. Concluiu o pai. Será que a mesma coisa acontece com as crianças? Acho que sim, disse a menina. Quando pequenos, os bebês são engraçadinhos, alegres e gostam de brincar. Mas os adultos não são mais assim. É verdade, Rose, concordou Clarice. Entre as fases infantil e adulta, há muitas transformações, como as alterações no corpo, que são evidentes às nossas observações. A anatomia e a fisiologia são ramos da ciência que estudam as mudanças que ocorrem no organismo do homem. No entanto, o objetivo do seu pai, ao abordar o tema infância, foi o de analisar o que acontece com o espírito. Ele também se transforma, mãe? Perguntou o menino. Bem, precisamos compreender a extensão dessa questão. Sem dúvida alguma, há também muitas mudanças de comportamento à medida que a criança se desenvolve. Contudo, quando se fala em transformação do espírito, devemos pensar mais além, considerando-se as experiências adquiridas ao longo de suas reencarnações. Como assim? Insistiu o garoto. Lembram-se quando estudamos esse assunto? Pois bem, toda criança é um espírito adulto que retornou à carne. Mas então por que as crianças não agem como adultos? Questionou Rose. Pelo fato de que o espírito está ligado a um corpo que não se completou ainda. As crianças têm, por exemplo, o cérebro e os órgãos sexuais em formação. Isso causa limitações, uma vez que o espírito não pode se expressar com sua materidade intelectual e emocional. Fica impedido de se revelar como era em uma outra existência. Mas, aos poucos, à medida que seu corpo físico cresce e se desenvolve, manifesta antigas inclinações adquiridas em reencarnações anteriores. E isso é ruim? Quis saber a menina. Depende se as tendências são boas ou más, isto é, se o que está aflorando em seu caráter são virtudes já conquistadas ou antigos vícios morais. Como vimos anteriormente, o esquecimento do passado é uma concessão divina para a proteção do reencarnante, a fim de que ele tenha a chance de reaprender, sem ficar constrangido com o que tenha feito de errado em outras existências. Nesse ponto, Silvio opinou, dizendo: o que sua mãe ressaltou é de grande relevância. Reaprender. Significa que Deus nos concede novas oportunidades na reencarnação. Contudo, o espírito que era adulto retorna como criança, ou seja, mais dócil, sem maldade, com desejo de aprender, persistente,
com maior facilidade de perdoar. Além disso, a criança é frágil, inspira cuidados e atenção dos seus pais ou responsáveis. Tudo isso vem facilitar para que a elas possam ser dirigidos novos ensinamentos com vistas ao seu aperfeiçoamento. Mãe, é a mesma coisa que ensinar truques aos cãezinhos? Perguntou Rosiane. Todos deram uma risada, mas Clarice concordou. Sim, filha, de certa forma. É muito difícil ensinar um truque novo a um cachorro velho, como diz o ditado popular. De forma análoga, é mais fácil reeducar um espírito reencarnado quando ele está na fase infantil. É a grande oportunidade que os adultos têm de incentivar seus valores intelectuais e afetivos e de refrear suas imperfeições morais. Por isso, as casas espíritas se organizam para oferecer a evangelização infantil como educação complementar aos filhos e tutelados dos seus frequentadores. Citando Jesus, Silvio disse em tom solene: Deixai virem a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Somos todos nós, espíritos da terra, crianças espirituais. O Mestre nos aguarda, abre seus braços para nos acolher. Contudo, espera que aproximemos dele pelo esforço de transformação íntima, sob as luzes do trabalho e do amor. Quem sabe responder? Se a criança é um espírito adulto reencarnado, por que não agem como adulto? Por que a etapa infantil é a mais propícia a que a criança corrija suas más tendências do passado? Por que é importante ajudar as crianças a se reeducarem? Qual a importância da evangelização infantil?